10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentoring. Isso mesmo, eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, bacharel em psicologia, sou também especialista em terapia cognitiva comportamental e também analista comportamental. Então aqui nós unimos esse conhecimento para trazer para vocês clareza e aprendizado, tá bom? Então estamos partindo hoje para o nosso 7º episódio do Psicast Mentoring, trazendo conhecimento e, como sempre, saúde mental. Porque você que me acompanha por aqui sabe muito bem que quanto mais você se conhece, menos você adoece. Essa frase é minha, que está tomando conta do Brasil e do mundo. Por onde passo, as pessoas falam comigo dizendo: Paulo, gostei daquela tua frase. É verdade, quanto mais a gente se conhece, menos adoece. E aí, as pessoas vêm em busca de um processo de autoconhecimento e quando passam a se conhecer, naturalmente, a vida muda, é transformada, é mudada. Porque quando nós nos conhecemos, reconhecemos nossas dores, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos os pontos onde podemos acertar, onde podemos consertar e onde podemos mudar tudo na nossa vida, olhando somente para si e não para as pessoas ao nosso redor. No Psicast de hoje, vocês que me acompanham sabem que sempre trago um convidado. No Psicast de hoje está sendo diferente. Por quê? Eu recebo muita mensagem. Eu, além de ser psicólogo clínico, sou também mentor pessoal e empresarial. E aí, algumas pessoas me pedem muito. Faça um podcast, você falando, explicando algumas coisas sobre o contexto terapêutico, porque vai nos ajudar muito. Fala sobre assunto A, fala sobre assunto B. E aí, como nós estamos sempre buscando trazer saúde mental a todas as pessoas que estão ao nosso redor, eu estou aqui atendendo o pedido de muitos de vocês. Obrigado por estarem sempre me trazendo sugestões do que fazer aqui no Psicast, porque esse espaço é um espaço nosso. Então, como sempre trago novidades, estou trazendo um conhecimento novo também para vocês, ok? Então, presta bem atenção. No Psicast de hoje, nós vamos descobrir por que é que algumas pessoas elas funcionam diferente diante de uma crise de ansiedade. Já parou para pensar? Por que é que algumas pessoas funcionam de uma forma diferente? Exemplo, algumas pessoas, elas funcionam mais no campo dos pensamentos quando elas estão passando por uma crise de ansiedade. Outras pessoas, quando estão diante de uma crise de ansiedade, elas são pessoas que funcionam muito no campo das emoções, têm suas emoções afloradas, atingidas. São pessoas que entram dentro de um quarto e são mais chorosas. Isso não é interessante? E outras pessoas não. Outras pessoas funcionam mais dando produtividade, produzindo, trabalhando, crescendo, desenvolvendo, planejando, articulando, fazendo as coisas de forma natural. Mesmo diante de uma crise de ansiedade, ela trabalha mais, ela planeja mais, articula mais. E ela se mantém assim, mesmo dentro de um adoecimento emocional e mental. Já outros não. Outros funcionam de forma totalmente diferente. Como é que eles fazem? Eles não são muito de pensar, não são muito de sentir, mas eles são de armazenar. E terminam, diante de crises de ansiedade, ganhando pesos, porque são pessoas que têm uma grande capacidade de armazenamento. Por isso que cada pessoa tende a funcionar de uma forma diferente diante de uma crise de ansiedade. E também temos outro tipo de pessoa que funciona muito bem
quando está em uma crise de ansiedade, sendo uma pessoa mais competitiva, mais competidora. Essas pessoas, geralmente, ela tem uma emoção muito forte dentro de si e uma autoestima muito elevada. E aí, por que é que cada pessoa tem uma forma de funcionar diante de uma crise de ansiedade? Então é isso que hoje no Psicast nós vamos discutir e aprender juntos, e eu estou aqui para transmitir conhecimento. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e faça comentários aqui e dê até sugestões, porque é importante a sua fala junto conosco. Tudo bem? Então vamos à primeira pessoa. Antes disso, eu gostaria de trazer para vocês uma informação e um conhecimento dentro do campo da neurociência, mostrando para vocês um pouco, não vou entrar em uma profundidade, porque senão o podcast se tornaria uma aula de 5, 6 horas, um treinamento profundo, mas vou trazer para vocês de forma sucinta umas falas e orientações e ensinamento de como tudo isso acontece. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você e deixar claro é que ansiedade é sintoma. Anote isso para você. É importante isso. Ah, Paulo, mas eu não estou em uma crise de ansiedade, eu não estou sofrendo por ansiedade. Bota uma coisa na sua cabeça. Todos nós temos ansiedade. Ninguém vive sem ansiedade. Todos nós temos ansiedade. É mesmo? É. É puramente normal você estar ansioso ou ansiosa, porque amanhã você vai para uma entrevista de emprego e essa ansiedade, ela é uma ansiedade tranquila, porque você nem dorme direito, porque vai para um emprego que vai ganhar muito bem, você está preocupado se vai passar nessa entrevista, se você não vai. Normal. Outras pessoas estão, às vezes, em uma crise de ansiedade, onde essa crise de ansiedade dela é tão forte ao ponto de atrapalhá-la, porque ela vai para uma prova amanhã, e aí ela fica ansiosa porque vai para aquela prova, mas depois que a prova passa, a ansiedade passa, e ela consegue conviver bem e naturalmente. Outros ficam ansiosos porque vão conhecer uma pessoa nova, porque vão estar diante de alguém novo para dialogar, bater um papo, trocar uma ideia e namorar, cortejar. E aí isso vai deixar o rapaz ou a moça ansioso? Normal. Outras pessoas não. Elas vão simplesmente estar tendo uma ansiedade porque vai fazer uma viagem, vai pegar um voo para uma outra cidade. Só que essa ansiedade é uma ansiedade normal, natural, que não afeta e não atrapalha seus resultados. Ela convive com isso de forma natural. Por isso que todos nós temos ansiedade. Não tem como não ter. Agora, vai às vezes estar em um adoecimento mental para uma crise mais profunda de ansiedade, onde vai afetar seus resultados. Vai atrapalhar ele no trabalho, ele não vai trabalhar, vai ser afastado do trabalho, vai sair do trabalho, vai parar com as suas atividades, vai mexer com a sua área empreendedora, vai sofrer mais. Aí é uma outra coisa. Mas, no geral, todos nós temos, ok? Então, primeira coisa, ansiedade é sintoma. Não esqueça isso. Ansiedade é sintoma. Quando uma pessoa ela vai em busca de um processo ou em busca de um tratamento, seja esse tratamento psicológico ou medicamentoso, por estar sofrendo sérias crises de ansiedade, e aí ela vai tendo sintomas que vão mexendo com o seu funcionamento. Sintomas esses que a gente pode classificar como uma respiração ofegante, aquela pessoa que ela não está tendo controle sobre sua respiração, está como se estivesse procurando ar, procurando, e alguns dizem eu estava sem ar, mas ele não estava, ele teve ali uma respiração ofegante muito forte. Outros sentem uma palpitação, coração muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, e ele recebe um afeto muito forte enquanto esse coração está acelerado no campo dos seus pensamentos, passa a pensar que está tendo um infarto, que vai infartar, ou que vai cair ali no meio de todo mundo, começa a ter pensamentos intrusivos. Alguns vão bater na UPA, outros vão na unidade de saúde em busca de tratamento urgente, porque acha que vão morrer ali,
porque é uma sensação de morte. Para alguns funciona assim. E aí as pessoas entram em uma crise e vão em busca de um psiquiatra para se tratar. E aí quando eu vou em busca de um médico para se tratar de uma crise de ansiedade, o médico ele vai naturalmente pegar aquela pessoa, medicá-la para que ela possa se estabilizar. E aí todo bom profissional, psiquiatra, ele vai indicar, além do tratamento medicamentoso, também um acompanhamento psicológico. Vai orientar o paciente a buscar um tratamento psicológico. Por quê? Porque ele sabe muito bem, pelo que ele estudou, pelo conhecimento que ele tem, que aquela medicação, aquela dosagem de medicação mínima que ele começa a receitar para o paciente, ele sabe que vai mexer e trabalhar os sintomas, não vai resolver outras áreas. Por esse motivo, ele diz, olha só, procura um tratamento psicológico, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar nas tuas emoções. Ele indica, ele encaminha, e é puramente normal. Todo bom psiquiatra, ele vai indicar você para um tratamento também psicológico, porque ele tem consciência que a medicação vai trabalhar nos sintomas, vai lhe acalmar, vai deixar você dormir mais, vai trazer você para um campo de mais relaxamento, porém vai estar tratando o sintoma. Não trata a causa. Quando uma pessoa vem em busca de um tratamento psicológico comigo para tratar da ansiedade, sendo esta pessoa encaminhada por um profissional ou não, ouvindo por conta própria, mas ela, por tanta divulgação que há sobre ansiedade, quando ela vem em busca de um tratamento, eu trago esse esclarecimento para ela e também trago para ela a questão de eu não trabalho mexendo com o sintoma da ansiedade. Eu vou na raiz, no que causa a ansiedade. Por quê? A medicação, ela vai aliviar os teus sintomas, mas ela não vai resolver a causa. Essa informação é importante para você? Comenta aqui se você acha ela interessante. Outro ponto interessante é, quando eu trato a raiz desse problema, o que é que vai acontecer? A pessoa vai começar a se sentir bem, porque ela quer saber a origem, por que ela está ansiosa, ok? Por quê? De onde veio, de onde isso partiu, quando começou. E aí, quando a gente faz o que precisa ser feito, o paciente tem resultado de forma imediata. Pegou? Por que é que isso é tão importante nós trazermos aqui? Porque algumas pessoas, elas não têm o conhecimento do que é um sintoma, outras pessoas não têm conhecimento do que causou, e quando ela vai para um processo de terapia ou um processo de autoconhecimento, nós vamos exatamente no que causou, na causa. Quando a gente vai na causa, a gente vai na raiz. Quando a gente resolve os problemas lá na raiz, na origem de tudo, o que é que vai acontecer? Os sintomas dessa pessoa será mudado e alterado. Quando ela retorna ao seu psiquiatra, ele vai fazer sua avaliação e vai dizer, percebemos o quanto você tem evoluído. E vai começar a trazer essa pessoa para um processo de desmame medicamentoso. Naturalmente, nunca é aconselhável você parar de tomar a medicação sem uma orientação médica. Não é o correto. O correto é você ter uma orientação médica e respeitar o seu processo de tratamento medicamentoso. Você não pode ser médico de si mesmo, ok? Então você vai lá, faz o seu processo de desmame e o resultado vem de forma imediata, ok? Então, vamos lá. Por que é que algumas pessoas elas são muito afetadas no campo dos pensamentos? Olha só, vamos para o campo da neurociência. Todos nós temos 5 traços de caracteres. Aprenda isso, 5 traços de caracteres. E olha só, esses 5 traços de caracteres que nós temos, eles são formados desde o útero materno
até a nossa idade dos 5 anos. E aí toda a linguagem que eu vou usar aqui, ela é puramente científica. Essa comunicação é uma comunicação científica, não tem nada a ver com transtorno mental, não tem nada a ver com o que você assistiu nos filmes, nas séries, nas novelas, nada disso, tá certo? É uma informação e a linguagem e os nomes que são dados a esses traços são nomes científicos. Cuidado para você não confundir com o que você já assistiu aí nos seriados, que não tem nada a ver. Então, quando uma criança está no útero materno, o que é que acontece? A primeira coisa a começar a ser mielinizado é o seu sistema nervoso. A mielinização começa no sistema nervoso, no seu cérebro. O que é que acontece? A criança ela ainda não tem o corpo totalmente formado. Ela não tem um corpo totalmente formado. Então, existe uma conexão muito forte de neurônios ali no cérebro da criança. A criança está em desenvolvimento dentro desse útero materno, e aí, por estar nesse desenvolvimento, vai acontecer muitas conexões neurais. É o que nós chamamos de várias sinapses acontecendo. Essas sinapses neurais vai se desenvolvendo, é como se o sistema nervoso ele fosse um fio desencapado, e aí, com o passar do tempo, a mielinização é como se ela fosse colocando a capinha naqueles fios. Só que ali vai acontecendo choques, vai acontecendo desconfortos, e essa criança que está dentro daquele ambiente, que é o útero materno, ela vai precisar saber lidar com essa convivência lá nesse útero. A mãe está aqui fora, se preocupando como vai criar essa criança, se preocupando se vai dar tudo certo no futuro, se preocupando com o aluguel, se preocupando com o marido, se preocupando com o fulano, com o beltrano, tendo os afazeres dela e as preocupações dela externa. E enquanto ela está tendo essas preocupações, ora, esse útero, ele tem, quando ela está bem, uma grande quantidade de sangue sendo bombeada por ali, e esse útero ele fica confortável, fica tranquilo, então a criança entende que aquele ambiente é um ambiente onde ele está sendo bem aceito. A mãe está bem, está tranquila, por isso que você vai ouvir muito no senso comum, fulano de tal está grávida, então vamos evitar o máximo de contrariedade para ela. Por quê? Porque tudo aquilo que ela passa, ela internaliza e o bebê recebe isso. Por isso que as pessoas procuram muito trazer tranquilidade para essa pessoa. Ok? Então, o que é que acontece? Enquanto essa criança está no útero materno e a mãe está interagindo com o ambiente aqui fora, ela está trazendo informações. Quando a mãe passa por preocupações traumáticas, quando a mãe passa por dores, abandono, separação, coisas desse tipo, o que é que vai acontecer? Esse útero que antes estava ali bombeando sangue, passando tudo normal com ele, ele começa a se tornar um ambiente frio, gelado, duro e gerando para aquela criança um desconforto. Um desconforto. Estou parafraseando as informações da neurociência para você compreender. O que é que acontece? Enquanto esse ambiente ele está desconfortável, a criança ela não tem domínio nem controle sobre os braços, perna, sobre o corpo. Ela se movimenta por espasmos. Por quê? Porque a mielinização do sistema nervoso ainda não tomou conta dos braços, não tomou conta das pernas, não tomou conta do tórax, não tomou conta de nenhuma outra área. Está acontecendo no cérebro. O que é que acontece nessas conexões? A criança ela começa a perceber que o ambiente não está bem e aí ela começa a pensar: eu estou nesse ambiente e esse ambiente está me rejeitando. Então, eu preciso ficar quieto ou quieta o máximo que eu puder para que esse ambiente não me rejeite. Como a criança ela não tem controle sobre o corpo e ela mexe por espasmo, ela vai ter controle sobre a cabeça.
e ela vai concentrar o máximo de energia sobre a cabeça. E aí, quando ela faz essa concentração, vai ser registrado nesse sistema nervoso uma dor por nome de rejeição. Esse registro de rejeição fica lá gravado, registrado no sistema nervoso dessa criança, desse bebê. E aí, esse traço de caracteres, ele também recebe um nome. Ali, no útero materno, é formado o traço de caráter esquizoide. Tá certo? É uma linguagem científica. Os precursores, isso tem base científica, Freud, Reich, Loy, estudaram muito sobre isso. Nas percepções de Freud, mente e corpo eram totalmente diferentes. Com o passar do tempo, o senhor William Reich chegou e disse: vou fazer um estudo mais profundo, e começou a estudar a medula espinhal e começou a entrar no campo da neurociência e descobriu Freud. Eu discordo um pouco de você. Mente e corpo estão totalmente interligados. Então, na proporção que o cérebro ele vai desenvolvendo, ele vai dando um formato, uma expressão e uma sensação para este corpo, ok? Quando ele vai dando formato, expressão e sensação para este corpo, vai sendo registrado ali dores e vai sendo registrado recursos. Então, pensa bem comigo. Enquanto uma criança está ali, tendo o máximo de concentração de neurônio em sua cabeça, está sendo registrado o traço de caráter esquizoide. É aí onde o corpo dela não desenvolve tanta energia e fica o que a gente chama de energia na cabeça. Uma pessoa que tem um traço esquizoide muito alto, porque tem como mensurar isso através de uma ferramenta, eu quero muito conseguir concluir esse podcast trazendo todos os traços para você. Se eu não conseguir, eu trago no próximo podcast, mas eu não gosto de deixar nenhuma informação de lado. Quando uma criança ela tem esse traço esquizoide registrado, o que é que vai acontecer com o traço esquizoide? O traço esquizoide ele é aquele traço onde a pessoa ela vai ter um corpo muito magrelo e uma cabeça que tem uma proporção totalmente diferente. Olhos mais esbugalhados. É como se essa criança ela passou por muita pressão naquele útero e aqueles olhos ficam como se fosse aquele olho de peixe morto. Aquele olhar fica aquele olhar mais distante. Você está conversando com ele, parece que ele está bem longe daquela conversa. Ele não vai ficar te encarando, ele não vai ficar no olho a olho. Por que ele não vai ficar te encarando nesse olho a olho? Porque o traço de caráter esquizoide não vai de maneira nenhuma permitir essa conexão. Geralmente os esquizoides usam óculos porque essa barreira faz com que ele se distancie da pessoa ali fora. Ele quer uma barreira entre ele e as pessoas. E quem tem um traço de caráter esquizoide muito alto são pessoas que vão funcionar muito no campo interno. Eles vão funcionar muito no campo dos pensamentos. E esse campo dos pensamentos que ele vai funcionar vai levá-lo a ser uma pessoa que pensa muito fora da caixa. E por pensar fora da caixa, naturalmente ele vai ser uma pessoa muito afetada no campo dos pensamentos. Uma pessoa que tem um traço esquizoide muito alto, ela é uma pessoa que pensa muito. Ela vai estar sempre pensando fora da caixa, vai estar sempre no campo dos pensamentos. Os pensamentos dela são ativados 24 horas. Ele tem ou ela tem várias ideias ao mesmo tempo. É aquela pessoa cheia de ideia. Ela tem várias ideias ao mesmo tempo. Você fala com ele uma coisa, ele já cria uma ideia, já cria outra, como se fossem caixas em sua cabeça. E aí é onde vem a grande sacada. Qual é a grande sacada para uma pessoa que tem um traço esquizoide muito alto? A grande sacada é que em uma crise de ansiedade, uma pessoa que tem um traço esquizoide muito alto, como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar muito no campo dos pensamentos. É por isso que
Uma pessoa com traço de caráter esquizoide muito alto, em uma crise de ansiedade, ele vai ter vários pensamentos disfuncionais. Vários pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos disfuncionais, que nós chamamos de pensamentos automáticos, são pensamentos que vêm de forma automática, ele acontece rápido, então essa pessoa vai sofrer muito no campo dos pensamentos. Quando uma pessoa ela vem para um processo terapêutico, ela diz, eu estou tendo muito pensamento automático, está acontecendo muito comigo. E aí, já que está acontecendo muito, o que é que vai acontecer? Ela diz, olha, meus pensamentos não param, eu não consigo dormir, é muito pensamento, estou pensando muito, pensando demais. Enquanto eu estou pensando demais, é vários pensamentos ao mesmo tempo e é como se meu cérebro não desligasse. Então, em uma crise de ansiedade, uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide muito alto, ele vai funcionar e vai ter muito afeto no campo dos seus pensamentos. Ele vai ser muito afetado no campo dos seus pensamentos. Por isso que ele vai ter pensamento de morte, ao mesmo tempo pensamento de resolução de um problema, ao mesmo tempo de um problema, ele vai trazer muita catástrofe. Então vai ser uma pessoa que vai estar sempre em sofrimento, porque ele está sofrendo em uma área da sua vida, que é o campo dos pensamentos. Por isso que ele não consegue se concentrar na escola, por isso que ele não consegue se concentrar no trabalho. Se o trabalho dele é um trabalho que exige concentração, que exige criação de ideias, ele não consegue ali se concentrar, porque ele está sendo afetado no campo dos pensamentos. E eu sei que enquanto eu falo sobre isso e ensino sobre isso aqui, ou você se identifica daí, ou lembra-se de alguém. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, nós descobrimos tudo isso do sujeito. E quando nós descobrimos, é fantástico. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ter uma mudança rápida, descobrindo como ela funciona. Então, o que é que nós precisamos ter clareza sempre? É que, dentro de um campo de funcionamento de cada pessoa, cada sujeito tende a reagir de uma forma diferente quando está passando por uma crise de ansiedade. Por isso que nós não conseguimos dizer que há um tratamento eficaz, um passo a passo para você se livrar de uma crise de ansiedade. Não é bem assim. Eu não posso colocar o sujeito dentro de uma caixa, já que cada pessoa ela tende a funcionar de uma forma diferente diante de uma realidade que ela está vivendo. Então, uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide muito alto, ele vai ser uma pessoa fria para as emoções. Ele não vai ser uma pessoa de tato, de toque, de beijo, de abraço. Ele vai ser uma pessoa de distanciamento. Como os esquizoides, eles gostam de estar fazendo uma coisa diferente todos os dias e, ao mesmo tempo, eles gostam de ficar em isolamento, na deles, calado. Ele vai para um churrasco, para uma festa, ele está sempre lá na dele. Ele evita muita fala, muita conversa. Ele está todo mundo funcionando na interação e ele está na internalização. Ele está no campo dos pensamentos dele. Então, ele vai ter ali, às vezes, uma probabilidade maior de desenvolver um processo depressivo por pensar demais. Embora a depressão também tenha outras ramificações, como fatores genéticos envolvidos também. Não estou desconsiderando isso. Estou trazendo essa questão do funcionamento voltado só para o lado da ansiedade, porque uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide muito alto, em uma crise de ansiedade, que isso fique muito claro, ele vai ser muito afetado nos seus pensamentos. Ok? Então, espero que fique claro para você essa questão do traço de caráter esquizoide. Os esquizoides, eles são do campo do pensar. O mundo dele é no mundo da internalização. Aí vocês, tá bom, Paulo, mas me explique por que é que eles vivem no campo da internalização. Por que que eles não vêm para o campo da interação? Porque os esquizoides evitam uma dor chamada rejeição. Lembre-se que essa dor já está registrada no seu sistema nervoso. E aí o que é que ele faz? Ele se comporta e ele vem para a vida evitando ressentir essa dor. Não é sentir, é ressentir. E por que ressentir? Porque essa dor, ela já existe. Essa dor já está lá. Essa dor já está dentro dele. Então, quando ele vai se relacionar
evitando sentir essa dor. E aí, para que ele não ressinta essa dor, ele cria um mundo paralelo. O que é isso? O mundo externo e o mundo interno. No mundo dele, interno, ele consegue ser ele consegue criar, ele consegue pensar, ele consegue fazer o que ele bem quiser. Ele evita estar nesse mundo externo, por quê? Porque quando ele vai para o mundo externo, ele vê que não é como ele pensou ou imaginou. Ele vê o quanto é conflitante. Por isso que ele demora a tomar decisões, ele tem ideias, mas ele demora a tomar decisões, ele demora a ter atitudes, ele não é aquela pessoa que tem uma ideia e dá uma velocidade para essa ideia, ele vai demorar mais, ele vai só ficar planejando, e por ele não saber que ele tem esse traço muito alto, ele é criticado. Porque, fulano, você planeja muito, mas não executa nada. Porque ele não é uma pessoa executora, ele é uma pessoa mais da criação, ok? Agora, como eu falei, todos nós temos os 5 traços. Se você tem um traço esquizoide muito alto, uma porcentagem muito alta desse traço, então você tende a funcionar mais no campo das ideias. Tá claro até aqui? Então, vamos mais adiante. Vamos falar agora sobre o traço de caráter oral. Vamos lá. Tomando como base o mesmo campo da neurociência, falei que o traço de caráter esquizoide, a criança ela está no útero. Agora vamos para o nascimento. A criança ela já nasceu e agora ela está na fase de amamentação, ok? Eu gostaria muito de terminar os 5 traços hoje, mas não vai dar tempo. Vou falar só sobre esses 2, porque toma bastante tempo e eu gosto de ensinar passo a passo para que a minha linguagem esteja mais clara possível e você do outro lado entenda. No outro podcast, eu concluo e você assiste tudo completo. Mas eu quero que você assista os 5 traços. Não deixe, porque você vai aprender como cada traço reage diante de uma crise de ansiedade. Preste bem atenção. A criança agora nasceu e ela vai para a fase da amamentação. A mielinização agora não está mais somente na parte cerebral, ela começa a tomar conta de toda a medula espinhal e vai descendo sobre o corpo, dando a este corpo formato, expressão e sensação, como eu já disse. Então, quando a criança ela está na fase oral, nessa fase da oralidade, desenvolvendo essa oralidade, ela está em fase de amamentação. Nessa fase, a criança ela não sabe dizer que está sentindo uma dor. A criança ela não sabe dizer que o braço está doendo. A criança não sabe dizer se uma formiga no berço picou ela. Ela não sabe transformar esse sentimento dela em palavras. Ela não sabe disso. Ela só sabe se expressar através de choro. É a única coisa que ela tem, ou de movimentação ali nos braços e nas pernas. Somente. Ela não sabe expressar o que sente. Quando a criança ela está nessa fase, ela cria um vínculo muito forte. E aí, quem estuda a psicologia vai lembrar-se do senhor Winnicott. O Winnicott fala disso, fala dessa relação da amamentação da mãe com o filho. Mas eu não vou entrar nessa teoria. Quero trazer você para entender como esse traço oral funciona diante de uma crise de ansiedade. Então, essa criança que está nessa fase de amamentação e de uma relação muito forte com a mãe, o que é que vai acontecer? Ela vai querer sempre esse colo, essa atenção e esse carinho. Aí vocês, mulheres que estão me ouvindo, vão lembrar-se disso. Dorme a criança ali nos seus braços. Quando você tira a criança, coloca no berço, você vai precisar, ou na cama, vai precisar correr para fazer seus afazeres, porque vocês têm o que fazer. Quando a mãe se ausenta, com pouco tempo, é como se aquele sono fosse um sono curto. A criança acorda rápido. E quando a criança acorda, o que é que acontece? A criança está sentindo ali uma falta, gente. Ela está sentindo a falta da mãe. Ela sentiu a ausência da mãe. E ela quer essa mãe perto.
Ela está se sentindo abandonada naquele berço. Ela está se sentindo abandonada naquela cama. Só que a criança não sabe dizer, vem aqui que eu estou me sentindo abandonada, estou sentindo sua falta. Não, ela só sabe chorar. Ela só sabe expressar suas emoções através do choro, expressar o seu sentimento através do choro. E aí, enquanto essa criança ela está chorando, 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 batendo com os braços, com as mãos, chamando ali a atenção, lá vem a mãe. Ô, o que é que está acontecendo? E a mãe não sabe o que é que está acontecendo. O que é que a mãe faz? Eu acho que esse menino está com fome, ou está com sede, está com alguma coisa. Então a mãe vai lá, coloca no peito. Se colocou no peito, o menino para de chorar. Então a mãe, na maioria das vezes, isso é fome. Deu de comer o bebê. Ou deu a mamadeira para o bebê, ou a chupeta para o bebê, e o bebê se calou. A criança começa a entender o seguinte: toda vez que eu choro, eu ganho alguma coisa. Toda vez que eu estou chorando, eu ganho alguma coisa. Então, essa criança está querendo colo, porque ela registrou ali no seu sistema nervoso, nesses momentos. Tudo isso tem base científica. Se quiserem, eu mando os artigos para vocês, para não aparecer aqui nem um engraçado, nem uma engraçadinha, dizendo eu nunca vi isso na minha vida. Você viu, porque você não estudou direito, mas viu, tá bom? Tudo tem base científica. É só me procurar que eu mando os artigos para vocês estudarem comigo e aprenderem nesse campo. O que é que acontece? A criança ela começa a registrar uma dor chamada dor do abandono. E aí uma pessoa que tem um traço oral muito alto, ela tem um registro que é uma dor de abandono. Não quer se sentir abandonada. Então a criança diz, toda vez que eu faço, que eu choro, que eu sinto essa falta aqui, eu ganho algo. E aí a criança começa a ganhar, 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 ganhar. Ganhar a chupeta, ganhar o peito, ganhar a mamadeira, ela começa... O corpo dela vai tendo um formato diferente. Olha que sacada boa. Qual é o formato desse corpo? O formato do corpo dessa criança começa a ficar mais fofinho. É aquele bebê que fica bem redondinho, é aquela criança que você olha para ele e só em olhar dá vontade de botar no braço. Oh, que bebê lindo, aí ganha o braço. Aí ele ganha colo, ele ganha amor, ganha atenção, isso para ele é muito bom. Então, ele vai crescendo a cada dia, engordando a cada dia, naturalmente, para quê? Para ganhar colo, para ganhar atenção. Porque o traço oral está registrado ali, a dor do abandono está registrado. Esse traço oral vai fazer essa pessoa, na sua vida adulta, funcionar como? Geralmente os orais são mais fortinhos, redondinhos. É parecido ali com aquele corpo de Jô Soares. Ele tem um olhar mais entristecido, olho pequeno, entristecido. Ele tem uma sensação, uma percepção diferente. Os orais funcionam assim. É aquela pessoa que no dia a dia ele conversa com você e ele tem que tocar em você. Ele tem que abraçar, ele tem que tocar em alguma coisa. Ele tem que estar sempre comendo algo. Por isso que ele ganha tanto peso para ser visto. É aquela pessoa que funciona muito no campo da emoção. A emoção é a flor da pele. Você vai lembrar muito daquela sua amiga que você, quando está conversando com ela, ela consegue rir e ao mesmo tempo chorar. Daqui a pouco você, fulano, tu é muito engraçada. Tu ri, ao mesmo tempo chora, conta um drama, ela chora. Você conta um problema, ela já está ali em lágrimas. Daqui a pouco ela se recompõe, aí você conta uma piada, ela começa a sorrir. É muito rápido, ela vive nessa onda de emoção muito rápida. Pessoas que têm um traço oral são assim. E aonde tem uma pessoa que tem um traço oral, essa pessoa ela está sempre muito falante, sempre muito comunicativa, porque ela tem que ter pessoas para lhe ouvir. Porque isso lhe dá uma sensação de que ela não está abandonada. Então, para não se sentir abandonada, ela tem que fazer o quê? Se conectar. Por isso que ela sai se conectando com todo mundo, com A, com B, com A, com B, se conectando com todo mundo. Quanto mais ela se conecta, para ela, mais resultado ela tem. Essa informação, ela foi importante para você? Então, analisa comigo. Uma pessoa que tem um traço oral, que tem medo de ser abandonada, como é que ela vai funcionar nas crises de ansiedade?
Ela tem a dor, que é a dor do abandono, e ela tem um recurso muito bom, que é o recurso da comunicação. Ela se comunica, ela gosta de falar, ela gosta de se comunicar, gosta de se conectar, se conecta bem com as pessoas. Em uma crise de ansiedade, o que é que vai acontecer? Essa pessoa com traço oral, contrário do esquizoide, ela vai ter suas emoções muito afetadas. Olha que coisa interessante. Por isso que uma pessoa que tem esse traço oral tão alto, em uma crise de ansiedade, ela vai falar muito de sentimento. Eu sinto como, a fala dela é sempre essa, eu sinto como se eu fosse morrer. Eu sinto como se meu coração fosse sair pela boca. Eu sinto muita sudorese, realmente ela sente, as mãos suam muito. Eu estou sentindo que algo ruim vai acontecer. E ela começa a falar de sentimentos, por quê? Porque a parte das emoções é muito forte para ela. Então ela começa a citar sobre os sentimentos. E ali, essas emoções vão estar mais afloradas. Ela, às vezes, tem uma alegria fora do sério. E essa alegria demais fora de sério está fazendo parte de uma crise de ansiedade, ela nem imagina. Ela está muito alegre, expressando, falando muito. Ninguém fala, só ela fala, comportamentos ansiosos e ela nem percebe. Acelerada demais, falando várias coisas ao mesmo tempo, querendo ser ouvida, querendo ser aceita de tudo quanto é jeito. E aí, em uma crise de ansiedade, as emoções vão lá em cima. Em uma crise de ansiedade, ela tem uma facilidade maior de entrar em um campo mais profundo da tristeza, por exemplo. E aí você vai ver algumas pessoas que têm um traço oral muito alto, elas sofrendo nas emoções, e esse sofrimento nas emoções vai fazer com que ela entre dentro de um momento de tristeza muito profundo. Esse momento de tristeza profunda que ela entra, na grande maioria das vezes, não é, e eu afirmo isso, ela não está em uma depressão. Já peguei vários pacientes que estavam vivendo uma crise fortíssima de ansiedade, mergulhou muito em um momento de tristeza profunda, confundiu isso com uma depressão, foi em busca de tratamento para a depressão e não era depressão. Quando ela vai para um processo de autoconhecimento, que ela vai fazer sua análise corporal e comportamental, ela começa a descobrir que era aquele traço dela na dor. E aí, a virada de chave é imediata. Ok? Por que essa virada de chave ela é imediata? Porque ela começa a descobrir como ela funciona. Por isso que eu defendo muito a frase que eu mesmo criei. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Porque o autoconhecimento, ele vai te dar a capacidade de você entender como você funciona por dentro. E quando você entende como você funciona por dentro, seu resultado vem de forma rápida. Não só rápida, tão rápida como também exponencial. Isso é muito profundo. Então, uma pessoa que tem um traço oral muito alto, em uma crise de ansiedade, suas emoções serão afetadas. E aí ela desenvolve uma profunda tristeza. E essa profunda tristeza começa a levá-la para um isolamento. Ela não quer ver pessoas. Ela não se sente bem estando com pessoas. Ela vai ter crise de ansiedade no trabalho. Ela vai ser afastada no trabalho por conta dessas crises de ansiedade. Ela começa a entrar em uma tristeza profunda porque ela se magoou com uma traição, ela se magoou com uma perca de um emprego, ela se magoou com uma amizade, ela se magoou porque perdeu o seu cachorro, aquele animal de estimação, que ela tinha uma relação, porque ela perdeu um filho, porque ela começa a trazer mágoas profundas. E por que ela é tão afetada em uma crise de ansiedade nessas mágoas profundas? Porque ela tem esse traço oral muito alto e esse traço entrou na dor. E aí ela vai para a medicação. Na grande maioria das vezes, as medicações, naturalmente, têm seus efeitos colaterais. A pessoa começa a ter ganhos maiores de pesos, e aí acumula pesos, tem um problema muito maior, e com isso ela termina entrando em um adoecimento profundo, sem saber por quê, e aí aquilo que estava
ruim, fica pior. Por isso que eu defendo o autoconhecimento. O autoconhecimento pode levantar você da sua cama e trazer você para a vida. O autoconhecimento vai fazer você destravar as dores. O autoconhecimento vai fazer você reconhecer as dores. O autoconhecimento vai fazer você entender as dores e não desprezá-las. O autoconhecimento vai fazer você destravar o seu cérebro. Quando você destrava a sua mente, você se permite para a vida. Por isso que é importante investir em autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Assim dizia Sócrates nas ruas de Atenas, ensinando aos atenienses. Então, entenda, compreenda muito sobre autoconhecimento para que a sua vida possa mudar de forma rápida. Ok? Então, gente, vamos lá. Uma pessoa com esse traço oral, ela, em uma crise de ansiedade, vai ser muito afetada nas emoções. Faz teu comentário aqui, comenta aqui. Diz o que é que tu acha do que eu estou comentando. Diz em que área da tua vida teus olhos foram abertos. Comenta nesse vídeo. Vai ser muito importante seu comentário aqui. De quem você lembrou? Lembrou de alguém? Da sua família? Lembrou de você mesmo? Apenas estou falando sobre o segundo traço. Ainda temos mais 3 traços que eu vou trazer em outro momento. Mas veja como funciona um esquizoide e como funciona um oral em uma crise de ansiedade. Isso é muito sério? Vamos mais adiante. Uma pessoa que tem um traço oral muito alto, ela vai viver com medo de ser abandonada. Por isso que ela, para existir, ela precisa sentir. Parafraseando, penso, ou melhor, sinto, logo existo. Essa é a frase que eu diria para uma pessoa oral. Sinto, logo existo. Se fosse para um esquizoide, penso, logo existo. Então, algumas pessoas, na sua existência, elas precisam sentir. Por isso que, quando acontece algo em um processo de luto, de alguma perca, seja do emprego ou não, a parte emocional dela é muito afetada. Uma pessoa com traço oral muito alto, se no dia do aniversário dela eu der essa caneta para ela, vou dar essa caneta de presente. Sabe o que acontece? Automaticamente ela vai registrar esse meu feito onde? Pensa comigo. Ele vai registrar esse meu feito onde? No campo das suas emoções. E aí o que é que acontece? Nesse campo das emoções, ela vai dizer, poxa vida, no meu aniversário ele lembrou de mim. Comprou essa caneta. Se brincar, ela nem usa caneta. Ela nem vai usar a caneta. Por que não vai usar a caneta? Porque para ela, aquela caneta ela tem uma representação emocional. Presta atenção. Representação emocional. Por ter uma representação emocional, ele ou ela, tanto homem como mulher, não quer se desfazer, não quer usar, que é para a caneta nunca acabar. E aí, toda vez que ela olhar para aquela caneta fica velha, descascando, e ela deixa ali guardado. Deixa ali guardada. Porque ela diz, fulano de tal, lembrou de mim em ano de 1900 e bolinha, e me deu essa caneta. E eu achei isso muito bom. Eu amei esse ato dele, esse ato dela, de ter me dado essa caneta. Foi muito importante para mim. Ele lembrou de mim. E por lembrar de mim, eu me senti muito bem. E quando ela disse que sentiu, ela bota logo a mão no coração. Eu me senti muito bem. Me trouxe um sentimento muito bom. Então você vai ver sempre o oral ou tocando em alguém, falando de emoção, ou abraçando a si mesmo, cruzando os braços, está sempre de braços cruzados, abraçando a si mesmo. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que quer colo. Um oral, ele vive dando colo a todo mundo. Se tem uma amiga mal, corre atrás de quem? De uma outra amiga que tem um traço oral. E essa amiga oferece colo, ela chora, a amiga conta o problema, ela chora junto com a amiga, ela sente a mesma dor da amiga. Por isso, em uma crise de ansiedade, os sentimentos dela são muito afetados. Então, em uma crise de ansiedade que ela estiver passando, os sentimentos dela vão lá embaixo. Por quê? Porque se ela tem um traço oral, ela é muito sensitiva. Ela vai sentir mais.
Por isso que algumas pessoas funcionam em uma crise de ansiedade sentindo, outras funcionam pensando por conta desses dois traços de caracteres. Essa informação, ela foi interessante para você? Se foi, comenta aqui que eu gostaria de ouvir o teu comentário. Essa informação te ajudou? Se ela te ajudou, me segue por aqui, porque você vai ter sempre conhecimento a respeito da neurociência e da performance humana. E não esqueça, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Esse é o nosso Psicast de hoje. E eu vou aqui me despedindo de todos vocês com muito amor e carinho. Próximo Psicast, que é o episódio de número 8. Vamos falar sobre o traço de caráter masoquista, psicopata, masoquista e rígido. São os 3 traços que faltam. Traço psicopata, traço masoquista e traço rígido. Calma, não se assusta. Não é o psicopata que sai matando ninguém por aí. É uma linguagem científica, um nome científico dado a esse traço. Então, aqui eu vou ficando. Te desejo boa sorte, um grande abraço, bem psicológico para você. E comenta o que você achou e compartilha e se inscreve no meu canal para que você tenha maiores conhecimentos. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, e estou aqui para te ajudar. Forte abraço.